quero levar uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia. Quero ler com você o livro, a epístola escrita aos Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas, que no capítulo 1, versículo 11 e 12 nos diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Esses dois versículos nos trazem alguma coisa muito poderosa do evangelho. O evangelho quer dizer boas novas. E como Paulo recebeu essa boa nova, como Paulo recebeu no seu coração, quando ele transcreve aquilo que Jesus havia falado, havia feito com ele. Vocês sabem que Paulo teve um encontro muito especial com Jesus. Ele estava no caminho para Damasco e Jesus apareceu a ele, e naquele momento que ele apareceu a ele, ele diz algumas palavras, Saulo, né, porque o seu nome ainda era Saulo, mas diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, naquele momento, ele cai do seu cavalo, ele fica cego, e depois ele é levado até um discípulo de Jesus, e novamente ele recupera a sua visão. E a sua história, a sua vida é mudada naquele momento. Mas uma das coisas que eu quero deixar para você hoje é aquilo que as boas novas do Evangelho fez na vida de Paulo, e pode fazer na sua vida também. Mas nós precisamos nos livrar da tradição. Imagine só, se você ler a carta que ele escreveu aos Gálatas, ele vai dizendo do zelo que ele tinha com a tradição, do zelo que ele tinha com a religião. E da mesma forma, você, nós temos que romper com toda e qualquer religiosidade, porque Jesus não é uma religião. Jesus não veio proclamar religião nenhuma, Jesus veio proclamar um estilo novo de vida. Tanto é que esse poderoso momento que Paulo tem em sua vida muda completamente a sua história. De perseguidor dos cristãos, de perseguidor daqueles que pregavam Jesus, ele passou a ser perseguido. Imagine a situação de um homem que ele falava com o sumo sacerdote para que eles dessem cartas, para que ele pudesse prender quem estivesse pregando e falando sobre Jesus. Imagine a situação daquele homem. Todos que eram convertidos ao Evangelho, que eram discípulos de Jesus, tinham medo dele. Então ele passa a viver uma vida completamente diferente e crer. Então por isso que ele diz: eu não vim aqui pregar para vocês, eu não vim aqui dizer de um evangelho de homens, porque eu vim aqui dizer para vocês aquilo que eu aprendi do próprio Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. Volto a repetir para você, nós precisamos andar e caminhar com Jesus no centro do nosso coração. Para quê? Para que a nossa vida seja cristocêntrica, ou seja, Jesus no centro das nossas decisões, Jesus no centro dos nossos desejos, Jesus no centro das nossas vontades. Eu sempre digo que a nossa igreja, a Igreja Agnus, é uma igreja cristocêntrica, porque a partir do momento que a igreja ela não é cristocêntrica, ou Jesus não é a principal pessoa, fatalmente essa igreja ela vai estar se desviando dos propósitos que Deus chamou-a para constituir aqui na face dessa terra. E eu chamo a tua atenção hoje, talvez você esteja com as suas tradições, com seu espírito de religiosidade. Não dê um lugar, não dê um espaço para Jesus trabalhar no seu coração. Você precisa fazer como Paulo fez. E agora eu quero dizer para você uma coisa: não espere que você caia do cavalo, não espere que você fique cego, não espere nada disso acontecer na sua vida. O Evangelho pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a forma de você pensar, a forma de você agir. Talvez hoje na sua casa, por exemplo, não tenha paz, não tenha alegria, não tenha um conviver pacífico, um conviver bom dentro da sua casa e da sua família. Jesus pode mudar a sua história. Talvez hoje você esteja desempregado, Jesus pode mudar a sua história. Talvez hoje você esteja sem esperança alguma, você esteja dizendo assim: olha, o que acontecer comigo está bom, o que vier para mim é lucro. Eu quero dizer que isso não é a forma que Jesus quer que você viva. Jesus nos deixou uma palavra muito generosa, muito boa, em João 10:10, quando ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância.
Não é uma vida comum, então. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida que você vai ficar sem esperança, sem alegria de viver. Nós precisamos nos livrar de todo e qualquer espírito de religiosidade. Essa é uma das coisas que tem prendido pessoas de servirem a Jesus e serem alegres, por exemplo. A palavra de Deus diz uma coisa muito séria, que a alegria do Senhor, a nossa força é. Eu não consigo acreditar que um cristão, indo à igreja, servindo a Jesus, seja uma pessoa triste, seja uma pessoa que não gosta da vida. Então eu chamo a tua atenção, se você vier em um dos nossos cultos, você vai ver que a primeira coisa que nós vemos na atmosfera do culto é alegria, porque o Senhor nos faz alegre, o Senhor faz com que nós vivamos no meio da adversidade e estejamos contentes, no meio da dificuldade e ainda não percamos a alegria de viver aqui na face dessa terra, porque Jesus é uma pessoa maravilhosa, é um Deus maravilhoso, quando Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos bom ânimo. E nós também, se Ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Isso é o ânimo da alegria. Quantas pessoas perderam a esperança? Talvez você que me assista hoje, você perdeu a esperança. Perdeu a esperança numa igreja, perdeu a esperança num pastor. Quantas pessoas hoje... Nós vemos pastores que tiveram problemas, como em todo lugar, em toda profissão, em todo lugar, pessoas têm problema e você baseou a sua fé nesses homens. E você caiu na sua fé. Mas aqui Paulo está dizendo que aquilo que ele propunha vinha da revelação de Deus, vinha da revelação de Jesus Cristo. Eu quero que você hoje analise bem aquilo que você recebeu. As boas novas do Evangelho não vêm de homens, vem de Deus, não vem de uma religião, vem de Jesus. Então você pode levantar-se da onde você caiu, você pode levantar-se da onde você foi derrotado e sair como vitorioso. Paulo colocou o nome dele na história quando ele decidiu servir a Jesus. Se ele tivesse continuado sendo um perseguidor da igreja, jamais nós ouviríamos falar. Você já ouviu falar de alguém que perseguia a igreja naquela época? Ou você acha que só tinha Paulo perseguindo a igreja? Não, muitos perseguiram a igreja, muitos perseguiram cristãos, muitos mataram cristãos, mas os seus nomes não estão na história, os seus nomes não estão escritos em lugar nenhum. Mas Paulo, quando ele entrou no centro da vontade de Deus, numa revelação divina, de que ele não dependia de homens, mas ele dependia da revelação de Jesus Cristo, e dependia de estar no centro da vontade de Deus. Então eu desafio você hoje, nós vamos orar no final desse programa, e eu desafio você hoje a entrar no centro da vontade de Deus, a procurar uma igreja. Procure uma igreja, há igrejas sérias, há pastores sérios. Procure servir a Jesus, procure voltar-se novamente ao primeiro amor, aquela intensidade de amar as pessoas, amar a igreja, amar todos aqueles que te cercam. Talvez você esteja abatido, desanimado, e hoje as boas novas de Jesus chegaram até a sua casa, as boas novas de um evangelho que liberta, como também libertou a vida de Paulo, de perseguidor a um cristão autêntico, porque ele não pregava o evangelho descrito, falado por homens, mas um evangelho que mudava a vida do homem, mudava a vida da pessoa, porque ele não necessitava nem mais falar, a sua própria vida falava mais alto do que qualquer palavra. Porque quem viu como ele era zeloso pela tradição judaica, como ele era zeloso pela religião judaica, só quem viu ele trabalhando, sendo zeloso, sendo aquele que cuidava da tradição, como ele mudou. Então eu desafio você hoje, mude também, mude a sua forma de pensar, dê uma chance ao poder inovador do Evangelho. Volto a repetir, terminando essa minha palavra: Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. E eu convido você a vir conosco, viver esse estilo de vida poderoso, aqui na Agnus, uma comunidade de amor. Eu tenho certeza que esse Jesus vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, e juntos nós seremos não vencedores, porque vencedor, se você trabalhar, você vai ser. Vencedor, se você estudar, você vai ser. Vencedor, se você se esforçar, você vai ser. Como um atleta, que em tudo ele se controla e se domina, ele trabalha muito, ele se esforça muito e consegue uma vitória. Mas eu estou chamando a você a ser aquilo que a palavra de Deus quer que todo aquele que conhece Jesus seja. Não simplesmente um vencedor, mas a Bíblia diz que nós seremos
mais do que vencedores. Eu convido você a vir conosco para essa grande vitória em Jesus Cristo. Fique conosco, no final do programa eu estarei orando por você, abençoando a tua vida mais uma vez, no nome de Jesus.